Bom, eu falei, oitava aula hoje, né? Eu estou gravando, eu só não consegui gravar aquela primeira que a gente fez uma roda, para falar o motivo, né, da qual eu escolhi, né, esse ensino, porque é um ensino de Jesus, pode considerar um maior ensino de Jesus. Inclusive hoje nós vamos ver o ápice desse ensino, né? Nós vamos ver algo que é... Jesus, ele é cirúrgico, né? Ele é Deus, ele é sábio. Então a gente vai ver aí, finalizar, se Deus permitir, o capítulo 5 inteiro. Nós, nas últimas duas aulas... Hã? 5, é. Capítulo 5, de Mateus. A gente vai terminar ele... Mateus. Ah, não. O livro, ele mais serve para te ajudar, assim, e ver algumas partes hermenêuticas Eu sigo um pouco ele, mas está mais, assim, ele é um guia, vai. Eu faço um pouco meio fora. Mas, enfim, o livro te ajuda, eu espero que, né, que esteja ajudando. Estou gravando, que isso é bom, porque eu consigo compartilhar com aqueles que não pôde estar aqui. E essa é a ideia, né, a gente deixar o estudo de Jesus propagar, né, que já vem propagando, ecoando no nosso ser há mais de 2000 anos. A gente viu, então, nas últimas duas aulas, a chave hermenêutica para explicar sobre o Velho e o Novo Testamento. E é interessante que ontem, essa semana, né, esses últimos 2 dias, eu estava lendo Mateus. Não sei se vocês sabem, irmãos, mas eu estou lendo esse ano a Bíblia toda. E às vezes eu faço alguns comentários, e graças a Deus eu estou gravando elas, então tem uma playlist lá. Você pode ouvir, indo no teu trabalho e tudo mais. E a gente vê, boa parte de Atos, a gente vai ver a história de Paulo, né? E o que é interessante? Paulo, toda vez que ele é preso, nas suas viagens, inclusive, por exemplo, agora que eu finalizei, ele estava, a última prisão dele estava em Jerusalém. E ele é preso pelos homens, né, os doutores da lei, lá que estão no templo, e aí acaba, como ele tem a cidadania romana, então os soldados romanos conseguem protegê-lo até ele ir, então, a um discurso para defender a sua tese, né? E em nenhum momento ele despreza a lei do Velho Testamento. Ele fala bem pelo contrário, né? O Velho Testamento, ele é o cumprimento disso que eu estou te dizendo, do Messias. É que vocês não acreditam que Jesus ressuscitou, né? Que há uma ressurreição, que Jesus, né, ele é o Messias. Então, a gente viu nessas duas aulas a chave hermenêutica de a ampliação, o detalhe, principalmente no coração nosso, né, sobre matar o irmão, sobre, a gente falou sobre, né, sobre divórcio, né, a gente falou sobre a traição, né, a traição ela se dá já dentro do nosso ser. Então, Jesus está trazendo, ele falou, sai da sua prática religiosa e analisa você. Então nós vimos essa chave. E agora, Jesus ele vai falar, se você puder abrir Mateus capítulo 5, versículo 33 e 37, ele vai falar de novo sobre, ele vai recitar a lei do Velho Testamento, né, a lei antiga, do que foi dito, e aí a gente vai para um próximo, onde tem o cume desse ensinamento. Então se você puder abrir as Sagradas Escrituras, e ler para a gente, compartilhar com a gente, Mateus 5, 33, versículo 33 até o versículo 37. Quem puder, por favor, abra e leia. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus,
sua cabeça, porque você não pode fazer com que o seu cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Maravilha, muito obrigado, irmã. O que Jesus quer trazer, né? Esse ensinamento. De novo, ele está falando para os seus discípulos e alguns deles ali, né? Até que, inclusive, essa palavra perpetua até os dias de hoje, né? E ele está falando também sobre juramento. Ele falou, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, né? Existe um homem chamado Flávio Joséfo, né? Um homem muito importante ali, né, no primeiro século, segundo século, que as pessoas usaram, na verdade, né? E ele faz um relato que os homens religiosos, os líderes religiosos, deturpavam a lei, né? Criando condições para determinar quais juramentos eram obrigatórios e quais poderiam ser quebrados, né? E Jesus, novamente, ele está ampliando, né, a lei do Velho Testamento. Porém, esse juramento não está nos 10 mandamentos, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, Jesus ele vai falar, porém eu vos digo, não jure de forma alguma, né? Obviamente que Jesus lá na frente, ele vai falar sobre juramento. Mas aqui é interessante porque é algo bem simples de a gente poder entender isso. Se a sua palavra for verdadeira, irmãos, né? De fato você não precisa jurar. Essa história de querer a gente jurar algo é para querer, de forma até às vezes inconsciente, a gente quer criar na pessoa uma relação de confiança, né? Um cristão que deve ser um representante, um embaixador, né, de Deus, tudo que a gente disser já está dito diante de Deus. Deus, inclusive, né, Jesus está falando que ele sonda o teu coração. Você viu que ele falou, se você olhar para uma mulher, né, ou às vezes para um homem, de uma forma impura, já está pecando. Se você já desejar a raiva, o ódio de alguém, você já está matando. Então Deus já conhece o seu íntimo. Então, você não precisa jurar nada diante dos homens e principalmente diante de Deus. Não é necessário a gente, né, invocar inclusive elementos superiores, né? Tem gente que fala, eu juro por fulano de tal, né? Eu me lembro quando eu era pequeno eu já fiz isso. Se lembra até, faz o figuinha, é ou não é? Não sei se você fez, mas isso eu já fiz, né? Eu juro e tal, e você dá o dedinho. Não sei se você já ouviu isso, mas essa é tal de juramento que a gente às vezes faz. É ou não é, Luiz? Né? E você precisa colocar, inclusive, eu juro pela minha mãe, pela morte da minha mãe. Coitada dela, né? Não é isso? Muitas pessoas, não sei se você já usou, eu já usei para poder confirmar para a pessoa algo que ela teria que acreditar em mim. Então, a gente não tem essa necessidade. Jesus vai exemplificar que a gente não controla, né, nem sequer o nosso cabelo para ficar branco. Quanto mais a nossa capacidade de cumprir algo que a gente jura. Então, o que a palavra de um cristão deve ser? Suficiente. Sim e não. Aliás, qual é a grande dificuldade que a gente tem? Falar o quê? Não. A gente já conversou bastante, Marisa, sobre isso. E aí você fala algo para agradar alguém e, infelizmente, acaba nem conseguindo cumprir. Falar não é nos colocar numa situação de que a gente não tem, né, a capacidade, inclusive, para poder assumir tal responsabilidade. Então, nossa palavra é sim, sim, não, não.
É lógico que Mateus, lá capítulo 26, Jesus, ele mesmo vai fazer um juramento quando é exigido no seu julgamento. Aqui não é o caso de você ser pecado ou não, né? Os juramentos de Deus no Antigo Testamento não era para aumentar a credibilidade, mas demonstrar a seriedade de que estava sendo dito. Então, irmãos, para nós que somos cristãos, a vida de integridade deve ser, né, deve refletir na gente essa seriedade sempre, né? Então, de forma bem resumida que eu estou trazendo, né, para a gente concluir essa parte desse trecho, a sua e a minha palavra deve ser confiável em qualquer lugar e qualquer situação. E isso vai além dessas paredes entre nós, da Irmandade. Vai no teu trabalho, né, nos teus negócios, com seus amigos, né? Você pode cumprir de entregar tal dia? Não. A tua palavra basta, né? Sim, sim, não, não. E não ficar, né? Isso traz integridade. Isso faz você ser realmente uma pessoa, até demonstrando uma pessoa que é pura de coração. E aí você se torna um discípulo até, como a gente estudou no começo, um bem-aventurados, né? E aí eu quero, né, fechar esse trecho curto sobre essa integridade da palavra que deve ser cumprida naquilo que a gente fala, e abrir se alguém quer fazer um comentário em cima desse trecho que Jesus nos ensinou. Eu tenho que ser breve porque, irmãos, temos só mais 4 aulas, e eu tenho o capítulo 6 e 7 a ser falado, e Jesus agora ele vai ser bem preciso nessa próxima mensagem. Lealdade e fidelidade. Uma pessoa que precisa de juramento, ela não é confiável. Então, nós cristãos, nós não precisamos de juramento porque só o fato de nós sermos cristãos, isso já é confiança. Deveria ser. Deveria ser. É mais ou menos quem quer ficar se justificando muito, meio que se enrola, né? Essa é a real. Até a palavra fala, né? Às vezes para a gente não ser... às vezes ser cúmplice de alguma coisa que vai te comprometer, inclusive, né? Eu acho que esse é até um ensinamento para nós. Irmãos, você pode, não pode, não, e acabou, né? Seja aqui íntegro naquilo que você vai falar. Porque às vezes a gente se enrola. E quantas vezes a gente se enrola aqui, inclusive? Pessoas assumem compromisso e não cumprem. É simples, não posso, né? Isso é uma característica de ter fé. Quem tem fé é uma pessoa confiável. As pessoas pensam fé diferente, né? Mas fé é fidelidade. A gente tem que entender isso que fé significa fidelidade. Deus espera de nós sermos leais a Ele. Amém. Bom, irmãos, então vamos para o próximo ensinamento, encerrando o capítulo 5. E quem puder ler capítulo 5, versículo 38 a 42 de Mateus, pode abrir, né, a Bíblia. Quem puder compartilhar com a gente essa leitura, eu vou agradecer. Pode. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te deslize daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei. Amém. Pode finalizar, pode? Hã? Acaba o capítulo. Pode ler. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos
maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse é o ápice do ensino do Sermão do Monte, né? Do ensinamento de Jesus. Isso é evangelho, de verdade. Isso é loucura. Isso é loucura. É sobre isso o reino de Deus. É algo que pra gente é muito difícil a gente conseguir compreender. Jesus aí, ele vai ensinar pra gente aqui sobre esse amor louco, esse amor radical. Como que você pode amar alguém que te prejudica? Não tem lógica nisso. Não tem lógica. A matemática de Deus, ela é diferente. O reino de Deus é um contraste da lei civil. E se ele fala, se vocês ouviram o que foi dito, né? A regra do olho por olho. Que inclusive está lá em Êxodo 21, 23. Então, era originalmente parte do Código Civil da nação de Israel estabelecer limites justos para a punição. Na verdade, isso é base de justiça para o mundo todo. O mundo todo usa isso como base de justiça. Dente por dente, olho por olho. Isso está no código de Hammurabi. E Jesus, ele vem trazer uma nova, né? Uma nova forma. A ideia é que o amor de Deus, às vezes, você abre mão dos seus direitos, porque dente por dente, olho por olho é direito nosso. Nós abrimos mão do direito nosso para o bem do próximo. É o HP, né? É o amor sacrificial, o amor incondicional. É a história do eu reparto e sirvo. Eu não sirvo, né? Eu não como e depois eu divido. De uma forma, Luiz trouxe de uma forma muito resumida tudo isso. Então, assim, se você pegar a lei, né? Tanto Êxodo como Levítico 19, 18, você vai ver que toda vingança pertence exclusivamente a Deus. E Jesus, ele vai então trazer esse ensinamento, que esse fundamento do evangelho, desse amor radical, né? Porque o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Porque se fosse condicionalmente, irmãos, vamos ser verdadeiros, a gente não estaria aqui. Nós éramos, e se deixar, nós somos inimigos de Deus. E a maior demonstração de amor, a gente sabe, que foi ele se esvaziar, vir em forma humana e se sacrificar. Isso é amor. Porque, vamos ser sinceros, a gente não merece isso. A gente merece o castigo. E o castigo que era para ser nosso, está nele. Então, Jesus, ele vai demonstrar o ápice desse amor ao perdoar na cruz. Então, perdoe, que eles não sabem o que fazem. Pode falar, irmão. Vai, pô. Posso fazer um comentário na leitura? Lógico. Tudo isso falou, queria complementar um pouquinho essa questão, porque
não é só questão de perdoar. Quando nós nos restringimos de retribuir aquilo que parece justo, porque esse é um ímpeto natural do nosso ser, a gente quer pagar na mesma moeda, na verdade nós estamos entregando a Deus o que lhe é devido. E nós estamos confiando, um pouco mais cedo o Luiz falou da questão da fidelidade, que nós não devemos julgar por uma questão de fidelidade a Deus. Igualmente, quando nós nos restringimos de pagar na mesma moeda, nós estamos confiando que o Senhor é o juiz, que Ele no tempo devido vai julgar com justiça, coisa que nos é precária. Porque a nossa justiça é precária, a gente julga com parcialidade. Você fala assim, eu tenho razão, mas assim, até que ponto essa razão vai? Aí eu queria ler um verso aqui, na carta aos Romanos, que é bem interessante sobre isso, no versículo capítulo 12, versículo 17, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens, e se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça, e não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal do bem. Amém. Mas isso para mim é ilógico. Para você também. Não tem lógica isso. Né? Como se alguém, vamos ser sinceros, alguém bate na tua cara. Tem pessoas que nem batem na tua cara, já faz muito menos. O que você sente? Raiva e quer revidar. Jesus está falando, ei, dê a outra face. Olha o contraponto. E se alguém te leva na justiça para te pedir a sua capa, dá a túnica, entrega. Né? Se alguém pedir para você andar uma, anda duas. Se alguém pedir, né, até empréstimo não conseguir pagar, deixa para lá. Esse amor de Deus, né, esse exemplo que Jesus quer trazer para a gente, é muito difícil de a gente compreender isso e viver isso. Mais elevado que um homem pode ter é o Espírito Santo do Senhor habitando na gente, para a gente... Eu já conheci poucos irmãos que tinham atitude assim de trouxa. Já ouviu falar? Esse cara é um trouxa. Como que alguém faz um mal e ele vai lá e faz o bem? Não tem lógica isso. Porque a lógica é você fazer justiça. Se a pessoa cometeu um mal, ela cometeu um delito contra você, o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que é justo. E isso é lógica. E Jesus está trazendo aquilo que não é lógico. É tudo subjetivo. Tudo que Deus está ensinando é subjetivo, não tem lógica. O Evangelho não tem lógica. E se Deus permitir, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não aqui, não agora. Mas essa punição humana contrapõe a vontade do reino de Deus. Pode falar, irmão. Eu acho que tem um pouco do objetivo nisso também, mostrar para nós a nossa incapacidade de sermos santos como Deus é santo. De tirar qualquer culpa que a gente possa ter, de achar que estamos fazendo bem, e que somos salvos porque merecemos. Não, é tudo de Deus. Né? Do mesmo jeito que a lei tinha o objetivo de mostrar para eles que eles eram incapazes de cumpri-la, né? Por isso que teve que vir o Messias, nós hoje em dia também temos que olhar para o que o Messias nos pede e saber, eu não consigo alcançar isso aqui. Né? Se não for pela misericórdia de Deus, não existe esperança para mim. Né? É nós nos entregarmos
Agora imagine, irmão, você é todo poderoso. A gente nem tem todo esse poder, mas um pouco que a gente tem, a gente já quer se vingar. Né? Eu falo que o homem é macho quando tem uma arma na mão. Imagina o todo poderoso. Ele ficou calado. Ele é Deus, pessoal. O irmão trouxe aqui por esse ano que Jesus é divino. Jesus é Deus. Alguém tem dúvida do poder que Jesus tinha? Isso foi manifestado. Ele podia só simplesmente assoprar. Ele não revidou. Ele falou duras palavras, ele falou a verdade, porque ele é a verdade. Ele veio revelar quem é o Pai. Mas ele não demonstrou nenhuma força. Ao contrário, ele até pediu para guardar a espada da mainha e fez cura na orelha. Né? Ele fala que a gente deve perdoar, perdoar e perdoar e perdoar e perdoar quantas vezes for necessário. Porque o amor de Deus constrange. Quando você vai fazer o contrário, isso cria o quê? Uma força contrária para brigar. A gente fala que dois bicudos não se beijam, né? E a melhor forma de você demonstrar amor é você ser o tal do trouxa. Aí as pessoas vão conseguir enxergar o evangelho, que é loucura. Que é loucura. Porque justo seria fazer realmente aquilo que te prejudicaram. Pode falar, irmão. É apenas uma situação hipotética que me veio à cabeça, que eu fiquei na dúvida, diante desse argumento, né, da questão da gente entregar a justiça nas mãos do Senhor, realmente, mas numa perspectiva bíblica, uma situação hipotética onde a gente tem um dever como homem defender a nossa família e, por exemplo, um ladrão, não sei, está ali assaltando a gente, está ameaçando a nossa esposa, por exemplo, e a gente tem a oportunidade, talvez, de se defender para não vir ao caso de perder a nossa esposa. Como que, biblicamente falando, numa perspectiva bíblica, como que eu deveria reagir diante de uma situação como essa? Eu vou te dar um outro exemplo, que aí você pode me cobrar, eu vou te devolver em uma forma de um vídeo. Sabia que as leis americanas em alguns estados, se você comete algum crime, você paga com a tua própria vida. Tá? E certa vez um homem cresceu vendo um pai batendo nele e dizendo a ele que ele estava sendo punido porque ele amava o filho. Era a forma de demonstrar amor, era punindo o filho batendo. E irmãos, de novo, é sobre essa pessoa, não é sobre você, tá? É sobre ele. E ele cresceu aprendendo que amar é igual a bater. Ele entendeu isso. Aquilo se torna o quê? Uma verdade para a pessoa. Tem gente que é tão bom que ele acredita na própria mentira, sabia? Ele é tão bom que ele rouba o outro achando que aquilo pertence a ele, porque aquilo é uma verdade que foi construída na cabeça dele. E o que aconteceu? Ele comete um delito. Ele bate numa mãe e numa filha, até a morte. E ele está, então, preso, fazendo a última declaração dele, para ele poder, então, ser punido com a própria vida. E aí ele faz essa declaração. Só que a mãe da vítima, ela vai na cadeia para liberar perdão para ele poder morrer. E aí então está falando essa declaração sobre isso. E ele fala que ele entendeu, ele sentiu e entendeu o que é o verdadeiro amor. Quando aquela mulher foi lá e perdoou ele. A nossa vida ela é uma passagem.
Se você quer fazer vingança com a tua própria mão, em defesa de algo, ao meu entendimento, isso não pertence a você e nem a mim. Isso pertence àquele que é o dono de tudo. Se ele quisesse exterminar, ele até exterminaria Satanás, que já está preso, né, dentro de uma limitação. Mas ainda assim, irmãos, a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Quem sabe essa pessoa até mesmo entenda o teu amor. Você consegue, de verdade, você consegue orar pelo teu inimigo? Você consegue orar pelo aquele irmão que te machucou? É disso que Jesus está ensinando. É disso que a gente precisa se desenvolver. Sobre conhecer mais ao Senhor e ter esse coração purificado. Eu não sei se eu consegui te responder, mas o fato é que isso pertence a Ele. Eu vou aqui primeiro e depois o Murilo. A questão dele, né, é uma questão hipotética, como ele disse. Dificilmente vai acontecer de você ter que... Mas isso é a função, né? Isso é o papel do homem na família. Tem que proteger a família. Então, uma questão hipotética, e a gente tem que ver por isso, hipotética. O que você tem que fazer? Você tem que dar a sua vida pela sua família. Você, como homem, tem que dar a vida pela família. Lembre-se disso. Ele tem que tomar o local. Eu não estou dizendo para você vai matar o bandido, mas ele tem que dar a vida dele para proteger a família. Inclusive, dar a sua vida em favor a ele. Isso. O próprio cara que tá matando. Lembre-se disso. Você é homem, marido, lembre-se. O seu papel é proteger a sua família. Se for necessário, dar a sua vida para que a sua família... Quantos irmãos morreram alegres em favor do Evangelho? O Evangelho é isso. Nós somos o Cristo, nós somos o escolhido. Nós devemos carregar essa cruz nossa e amar a pessoa ao ponto de se doar a ela. Não tem como, a melhor forma de você vencer o bem, como Jesus está falando, com o bem, não com o mal. O mal só vai criar uma barreira. Sabe, irmãos, se você olhar as 10 pragas lá do Egito, a gente vai ver que o coração do faraó estava endurecido. E aí você vê uma outra parte, depois de algumas outras pragas, vai falar que Deus endureceu o coração do homem. E eu estava estudando essa semana sobre como que Deus pode endurecer. E também Paulo, ele vai fazer essa mensagem, ele vai falar sobre isso também. Né? Romanos e até próprio Atos você vai ver o quanto o homem é endurecido o coração. Sabe como você endurece o coração de alguém? Quando você contrapõe a pessoa. Então, o homem está com o coração tão endurecido e você é insistente e aquilo vai criando cada vez mais uma casca na pessoa para ela se endurecer. De novo, é um desenvolver desse evangelho que ele não tem lógica nenhuma. A matemática de Deus, ela é contrária da nossa. Murilo e depois o irmão Francisco. Só queria um comentário, achei a pergunta do Rodrigo bem interessante, porque ele trouxe um paradoxo para a gente, né? Eu tenho que então não defender a minha família para amar o meu inimigo. Se a gente leva no ponto do inimigo, nesse campo hipotético, é difícil a gente cumprir, né? Existem outros manuscritos sobre essa mesma versão do texto de Jesus, que fala para a gente abençoar os que vos maldizem. Esse mesmo texto de amar os seus inimigos, abençoar os que vos maldizem. Então, a gente tende a pensar, cara, quem é meu inimigo? Talvez um bandido que tenta separar a família. Isso raramente vai acontecer. Mas, quantos nos maldizem e nós temos que vencer? E aí, a estrutura do texto, né, desde lá dos outros temas que a gente está falando, se a lei diz isso, eu vou apertar a lei para torná-la mais impossível de se cumprir.
um campo difícil mesmo. Você vai ter que dar vida ao lugar para ele. É o que Jesus está pedindo. É impossível ao homem, é impossível mesmo. Depois o Carlos, primeiro quem levantou a mão acho que foi o Francisco, desculpa. Francisco, depois o outro irmão que levantou, o Cristiano foi primeiro, né? Então vamos lá, o Cristiano, o Francisco e o Carlos. Irmãos, a gente entrou num tema que é complicado. É bem complicado. Eu vou ler uma passagem do Antigo Testamento, sabendo que aquilo não serve como lei para nós, mas eu acho que não dá para fugir desse versículo numa discussão como essa. Que é Êxodo 22, versículo 2, diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. É justamente o que Jesus está falando. Essa é a ideia do que ele está falando, você defender a sua família. É a lei do olho por olho, dente por dente, é para fazer a justiça. Mas Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito. Eu vou ampliar isso. Porque se todos nós merecemos essa vingança, essa justiça, isso é lógica. O evangelho não tem lógica. Porque se ele tiver lógica, todo mundo estaria morto. Aí quem foi a ordem? Francisco, desculpa, depois o Carlos. Eu queria só trazer a lembrança, porque isso não tem a ver com a questão do digo, porque eu entendo que a resposta para essa questão ela é até mais simples do que parece. Mas eu queria trazer aqui a lembrança que o Sermão do Monte começa em nos estimular às virtudes. Então o Senhor Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados, todos somos humildes, quando nós choramos, quando nós somos mansos, quando nós somos justos, quando nós somos misericordiosos, quando nós somos desprovidos de maldade no coração, né? Quando nós somos promotores da paz, quando nós somos pacificadores. Então, antes de falar sobre nosso ímpeto de retribuição, ele está nos ensinando que nós devemos nos moldar a essas características e por elas nós vamos viver de maneira feliz e muito mais feliz do que quando nós queremos lutar pela nossa própria razão. Amém. O Senhor Jesus nos ensina, eu sei que é uma fala meio, de certa forma, um jargão, mas nós precisamos aprender a escolher nossas lutas. Amém. Carlos? A minha visão, o Senhor está totalmente errado. O cristão não deve ter arma. Isso não vai matar ninguém. Aqui o cristão vai ter uma arma. A não ser que ele seja um policial, um agente da justiça, entendeu? Hoje o pessoal fica pregando esse uso de arma. O uso de arma é uma coisa totalmente anti-ensinamento de Jesus. Entendeu? Então, ninguém deve ter arma. Então, para que você vai ter arma? Além do que você pode matar uma pessoa que nem seja bandido, de fúria, de qualquer outro problema. Discussão no trânsito, sei lá, qualquer coisa. Então, a discussão não cabe. Entendeu? Uma pessoa que é cristã tem que confiar em Deus, na justiça, na polícia militar, no governo, e não ter arma. A não ser que ele tenha uma necessidade imperiosa de ter arma para exercer uma função do Estado ou por algum motivo que vale. Fora isso, não tem que ter arma. Só não tem que ter arma. Mas enfim, eu entendi também a colocação dele. Mas você vê que Jesus ele fala que você mata sem precisar ter arma, né? A gente estudou isso. Olha como Jesus ele vai mais fundo ainda. Então, sem a arma, você já mata alguém, né? Foi o que ele ensinou nas últimas aulas que a gente viu. Obviamente, né? O cristão não cabe fazer justiças com as próprias mãos. Mesmo porque até para tirar uma arma, deveria supostamente passar por um critério psicológico, enfim. Mas, na nossa ira, o que a gente faz? Só comete besteira. Na ira, a gente até pega e faz justiça com as nossas próprias mãos. Imagina com a arma. E aí você se sente mais poderoso ainda, né? Mais machão para poder parar e querer, né, enfrentar alguém. Porque não é
Não é sobre isso que Jesus está nos ensinando, né? Mas o que o Luciano falou é isso. Nós cristãos somos pacificadores. Não é nem esse pacifista, que é outra coisa, é pacificador. Nós vamos fazer de tudo para ter paz. Tudo, sempre. Né? Se for para negociar com o bandido, nós vamos negociar com o bandido. Isso. Né? Para ter paz. Mas na Bíblia é claro, né? Se vem roubar sua túnica, entrega também a capa. Entrega Então, a capa. se você vai Pronto. ser assaltado, você não tem que discutir. É sobre isso que Jesus está ensinando a gente. E a- É ir além. leva o celular. É ir além, né? E se tem alguma coisa que a gente deveria fazer todos os dias na nossa vida, é dormir vazio. É falar, cara, eu me entreguei totalmente hoje. Eu me doei. Eu fui alguém que entregou, né? É aquilo que Jesus fez. Jesus, ele se esvaziou da sua glória, do seu poder. Ele se entregou. Porque se não for esse amor concluindo incondicional, que é o que Jesus está nos ensinando, o resto é tudo condição. Ah, já deu, né? Aqui também chega, não dá. Aí eles estão me fazendo de idiota. Não, esse irmão, não, até aqui tem limite. A gente fala, né? Já deu. Nem vou dormir na cama. Calma, não, aqui não. Já basta isso. Não é. Não é esse o ensinamento que Jesus está nos trazendo. Né? Por isso que, como o irmão disse, pela nossa capacidade é impossível. Então, Jesus está trazendo, né, um novo ensinamento para nos ajudar nessa caminhada com Ele, de ser um Cristo, né, de ser alguém que consiga amar as pessoas de forma incondicional. Né, de ser realmente uma oferta para as pessoas verem quem é Jesus, né, no seu viver. Nós somos, lembra, a gente falou que, né, somos a luz, né? Se a gente quer ser a luz e o sal, não tem lógica nenhuma, se não for dessa forma como ele está nos ensinando. Aconteceu um caso parecido comigo. Né? Eu estava trazendo meu irmão da escola, e aí a Ana estava no portão da nossa casa, ali do lado do portão, e ela estava conversando com um bandido que veio matar meu irmão. Ele estava pronto para matar meu irmão. Quando eu cheguei perto da lá, meu irmão, todo desesperado. Aí eu cheguei, né? E ele conversando com ela. Quando eu fiquei, aquilo me deu uma coisa ruim, porque a Ana estava conversando com um bandido e ela não sabia que o cara era o bandido que estava disposto a matar o meu irmão. Quando eu cheguei lá, fui conversar com ele e tal, aí ele assustou. Eu trouxe o cara para dentro de casa, né? Fiz um café para ele, servi um café. Eu sabia. Se fiz um café para o cara, conversamos com ele e tal. E aí ele perguntou: vocês são pessoas trabalhadoras. Realmente, para mim tanto faz. Eu mato, porque eu já estou condenado mesmo, não estou nem aí. Ele pegou e tirou a arma, ele estava escondido, ele tirou a arma. Aí depois o moleque estava com ele, pode levar, leva para. Só para evitar um problema, pode levar embora. Aí o filho desistiu de um dedo assim. Aí ele pegou e falou assim: olha, eu só não vou matar você. Ele olhou para o meu irmão e falou: não vou matar você agora, porque o seu irmão e sua cunhada é gente boa. Demonstrou o ensinamento de Jesus. Olha, eu não sei. Não, sim, senão ele mataria. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi um livramento que nós tivemos ali, muito grande. Mas a questão é, se nós seguirmos os ensinamentos de Cristo, né, dificilmente vai acontecer alguma coisa ruim. Dificilmente vai acontecer. Porque o que Cristo nos ensina é paz. Nós temos paz. Nós estamos trazendo a paz para as pessoas. Até as pessoas que têm ódio no coração, elas vão diminuir o ímpeto de paz, porque é o Espírito Santo trabalhando. Entendeu? Então é muito difícil. Se for para acontecer, é porque Deus permitiu. Ok. Irmãos, então a gente encerra. Jesus vai ensinar mais. Ele vai falar sobre, né, sobre os depósitos do reino dele. Né? Ele vai falar mais sobre a vontade dele, como a gente deve viver.
Eu gosto muito desses próximos também, capítulos que nos traz mais ensinamento ainda sobre como a gente deve viver a nossa vida, né, com o reino de Deus, né, que contrapõe tudo aquilo que a gente aprende, né, no reino desse mundo, tá bom? Então eu vou pedir, Digo, você ora para a gente, por favor? E a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, aula 8, tá? Temos mais 4 aulas, tá bom? Capítulo 6 e capítulo 7. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos por mais um dia de vida, graças te damos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em prol do teu nome, humildemente para aprender mais da tua palavra. Obrigado a Deus por o Senhor capacitar irmãos aqui para tirar nossas dúvidas, para que a gente possa crescer cada vez mais para parecer com o seu Filho amado Jesus. Pedimos sabedoria, ó Deus, porque existem muitos assuntos complexos, mas o Senhor pode nos capacitar para entender a sua palavra. E que fiquemos com elas, ó Deus, com a sua doutrina. Obrigado porque o Senhor é bom, agradecemos porque teremos um culto em seguida. Pedimos para que o Senhor abençoe este culto, que ele seja do teu inteiro agrado, seja para a tua honra e para a tua glória, Deus. Nós pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.